Minha amiga e meu amigo, preste atenção nesse nome. Diego Braga. Diego Braga, um atleta profissional, lutador, teve a sua motocicleta furtada, ou melhor, roubada. Resolveu subir em um dos morros do Rio de Janeiro, a favela do Branco, para tentar recuperá-la. Lá, ele foi teve simplesmente a sua vida tirada por marginais. Só Deus sabe que esse rapaz não passou a agrura que sofreu antes de dar-lhe cabo à sua vida. Diego Braga era também conhecido por fazer e coordenar projetos sociais nas favelas do Rio de Janeiro, para tentar aí proporcionar uma vida melhor àqueles jovens que lá viviam. Agora, senhoras e senhores, vale lembrar que há mais de 3 anos as forças policiais estão impedidas de fazer operações em áreas de conflitos no Rio de Janeiro, entenda-se favelas dominadas pelo crime organizado, como também está proibido fazer sobrevoo de helicóptero, porque o PSB, Partido Socialista Brasileiro, do Marcelo Freixo, do Flávio Dino e do governador Casagrande aqui no Espírito Santo, entrou com uma petição pedindo que fosse proibido essas incursões na favela. De pronto, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a provocação e fez a proibição. Com isso, o crime organizado no Rio de Janeiro ganhou vez, força e voz. Se reagrupou de forma a constituir um poder paralelo, fazendo naquela comunidade aquilo que bem entende, se colocando acima do bem e do mal, como se não fizesse parte desse imenso Brasil e como se não tivesse regras a ser seguidas. O Rio de Janeiro é hoje o portal do inferno. O Rio de Janeiro não tem hoje nada de cidade maravilhosa, como também não existe essa coisa de que o Rio de Janeiro continua lindo. Todas essas falácias são apenas letras de músicas babacas que tentam dar glamour ao Rio de Janeiro, um glamour que o Rio de Janeiro não tem. Eu queria deixar bem claro, o povo carioca e fluminense, ali naquela comunidade, existem pessoas boas, trabalhadoras, dignas, que querem um Rio e um Brasil melhor, mais justo, com ordem e progresso. Tem pessoas que lutam, tem pessoas que querem mudança para melhor. Mas essas pessoas, lamentavelmente, embora seja um número expressivo, não constitui a maioria. Pois a maioria é pessoas selvagens, fora da lei, que provoca o caos, glamoriza a violência e ainda se gaba disso. E é justamente por causa dessa tolice humana vivida pela maioria, não todos, cidadãos fluminense e carioca, que o Rio de Janeiro está essa M em todas as áreas, artística, política, social, uma verdadeira M. E com tendência a piorar, dando-se a sensação que o Rio de Janeiro é quase que um caso sem jeito. Basta ver pelos políticos que têm autoridade naquele estado. Marcelo Freixo, Romário, prefeito Eduardo Paes e tantas outras figuras, Jandira Fegali e tantas outras figuras mais que a gente sabe, não tem nenhum compromisso com o bem-estar do povo. E esse mesmo povo é que renova de tempos em tempos, a cada eleição,
esse quadro nefasto que lá existe. Aliás, não é renova, é reconduz essa gente. De novo, não tem nada. É a mesma velha política parasitária e de atraso. Olha só o Rio de Janeiro. Nesse exato momento, está sofrendo com as fortes enchentes. Vidas foram perdidas, estrutura do Estado foram destruídas, perdas materiais. E onde está a novidade nesse fenômeno? Nenhuma. Todo santo ano acontece. Todo santo ano recebem verbas para fazer reformas estruturais. E não fazem. O Rio de Janeiro é isso aí. Eu, sinceramente, se eu tivesse um conselho para dar ao cidadão do mundo e do Brasil, que não sejam do Rio de Janeiro, é que não vá no Rio de Janeiro. Não invista no Rio de Janeiro. Não faça negócio e turismo no Rio de Janeiro. Aquele lugar está condenado ao fracasso total. Não faça turismo naquele lugar, porque você vai estar correndo risco de vida. A prefeitura, comandada pelo Eduardo Paes, e o governo do estado não vão garantir a sua segurança. Não vão para o Rio de Janeiro. Quer ir para um lugar mais tranquilo que o Rio de Janeiro? Vai para a faixa de Gaza. Vai para o Iraque. Vai para o Afeganistão. Rio de Janeiro, sob o comando dessa atual classe política, transformou em um lugar que não presta. A gente lamenta muito pelas muitas pessoas de bem que lá moram e estão subjugadas e refém dessa situação, que por ser um número expressivo, porém não a maioria, acaba ficando refém da decisão da maioria que é tola, que vive às margens da lei, que é ignorante, que glamoriza a violência, a pobreza e a selvageria. É preciso ter coragem para falar que o Estado do Rio de Janeiro precisa de uma intervenção em todas as áreas. Aquele lugar não é normal, não é para a gente. E as pessoas sãs, as pessoas inteligentes, as pessoas produtivas que vivem lá e que não são poucas, vivem emparedadas. O Rio de Janeiro precisa ser tomado por uma intervenção. Não faz sentido o que a gente vê e assiste naquele lugar. E um detalhe, foi esse mesmo Rio de Janeiro que espalhou para o resto do Brasil a sua cultura nefasta da violência, da criminalização nas favelas. Se viu de exemplo negativo a ser seguido e foi seguido. E ainda tem carioca que se diz esperto. Carioca que se diz esperto com as favelas sem direito, sem estrutura, com políticos corruptos ou inábeis. Malandragem carioca. Que malandro é esse? Que esperto é esse? Que cidade maravilhosa é essa? Que Rio de Janeiro é esse que continua lindo sobre essa situação? Olha, essa maioria tola dos cariocas, que a cada período de eleição endossa essa situação que aí está, para continuar e cada vez pior, não tem nada de malandro, não tem nada de esperto. Em outros lugares, isso é chamado de otário. E um detalhe, malandro só se for agulha. Malandro agulha. E por que malandro agulha? Não cansa de tomar nos fundos. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube. Cabo Elson.